Me pedi para discutir esse projeto, não sei se vai ser necessário, se serão necessários os 30 minutos, mas essa situação toda trazida pela apresentação do projeto de lei pelo prefeito, só vem fazer com que a cidade inteira olhe para uma coisa que nós estamos falando, publicando, investigando há 9 anos. Desde quando eu relatei a primeira CPI, depois presidi a segunda CPI, das batalhas para que nós tivéssemos os ônibus higienizados. Não vamos esquecer que o prefeito entrou na justiça para não cumprir a nossa lei, que manda desinsetizar e higienizar os ônibus. Desde quando mandamos reduzir a tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20, nós estamos falando de que esse sistema ele contém falhas graves. Eu diria, senhor presidente, nobres colegas e todos que nos assistem pela multiplataforma das mídias sociais da nossa Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que trata-se, numa linguagem coloquial, de remendo novo em pano velho. Veja, o Tribunal de Contas do Estado julgou ilegais tanto a licitação quanto o contrato. O Tribunal de Contas condenou esse contrato por desobediência, por desrespeito à lei de licitações, dentre outras leis. E ele vem afirmando isso desde quando esse contrato foi assinado, nas representações que fizemos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O nosso relatório final foi encaminhado em forma de representação, de denúncia ao Ministério Público, que virou uma ação civil pública que está tramitando. Nós apontamos 22 descumprimentos contratuais, alguns por parte do pró-urbano, 14 deles confessados pelo próprio consórcio, e outros por parte da prefeitura. Então, não se pode dizer, de forma alguma, que os defeitos desse contrato, que as falhas graves de fiscalização que a Transerp faz nesse contrato, o superintendente Galli, que assumiu agora esse ano, assumiu o compromisso de que a Transerp terá outra postura na fiscalização desse contrato, evidenciam uma situação que nós já estamos dizendo há muito tempo. Desde março do ano passado, nós estamos documentando ônibus com lotação nos horários de pico, em meio à pandemia, que mandou fechar comércio, serviço, eventos e os nossos usuários do transporte público aglomerados dentro dos ônibus. Sem que o chefe do Poder Executivo ordenasse, determinasse nenhuma providência. Nada. Nada. Passou-se 15 meses e nada. Nada. Eu tenho ouvido algumas coisas, como, por exemplo, a preocupação com o emprego dos motoristas. Não faz nenhum sentido essa preocupação. Por quê? Porque o contrato determina, é o contrato que determina. A prefeitura é responsável por zelar pela saúde financeira das empresas, justamente para isso não acontecer. E se isso acontecer, é ela que está desrespeitando o contrato. E enseja, então, a possibilidade legal da prefeitura intervir nas empresas e nomear um interventor, mantendo a força de trabalho para a prestação desse serviço, que é essencial, inclusive consignado na nossa Constituição Federal. Então, vamos retirar o argumento da preocupação com a perda do emprego dos nossos motoristas. E eu digo que é um cinismo, porque até ontem, nenhuma preocupação com os motoristas. Eu documentei em matérias, barata na geladeira dos motoristas, cubículo para eles fazerem a refeição, nos armários barata. Os banheiros imundos que os motoristas usam, e eles têm 5 minutos para tomar uma água e fazer um lanche, um descanso e voltar para a linha. Muitos voltam sem poder ter ido ao banheiro. E a prefeitura sempre manteve essa postura, não é problema meu, é problema da empresa, do pró-urbano com o sindicato. É problema da prefeitura, sim, senhor. São motoristas que estão expostos a uma condição de estresse, de calor, de ter que voltar troco,
de dar acesso a um deficiente, do trânsito, de ter que estar atento a um idoso, a uma grávida que entra e sai do ônibus, estresse esse agravado pelo período de pandemia. Então é problema da prefeitura, sim, cuidar dos nossos motoristas que transportam gente, que transportam ribeirão-pretanos. Agora vem essa história que está preocupado com o emprego dos motoristas. Ora, só quem não conhece o contrato vai dizer que essa preocupação é legítima, porque o contrato que diz que a prefeitura tem que intervir em caso de má saúde financeira do concessionário. Agora, nós estamos perguntando há muitos anos como está a saúde financeira das empresas. E a Transerp, a administração responde que está tudo bem, que está tudo na ponta do lápis. Mas o Pró-Urbano vai na Justiça dizer outra coisa. O Pró-Urbano foi no Tribunal de Justiça dizer que, mesmo com 4,40 a tarifa, o sistema, o consórcio está à beira do colapso. E passaram-se 3 anos, a prefeitura não fez nada. Não desmentiu o Pró-Urbano, não veio a público, não publicou as auditorias realizadas nas contas. A Transerp veio na Câmara e disse que estava, eu estou me referindo às cláusulas 28 e 29 do contrato, que nós questionamos o superintendente quando sabatinado na Câmara Municipal, e ele disse que a Secretaria da Fazenda estava auxiliando nessas auditorias. Onde estão os relatórios? Nunca foram publicados, nem quando pedimos. Veio uma resposta cínica da Transerp dizendo que o contrato não fala em auditoria, ele fala em acompanhamento. Tá, e cadê o acompanhamento? Onde está publicado? Quem está mentindo? O Pró-Urbano, que fala que o sistema está à beira do colapso, ou a prefeitura que fala que cumpre o contrato, que trabalha, mas não trabalha? Quem está mentindo? Alguém está mentindo muito e o povo está sofrendo. Então afastar essa mentira e afastar esse cinismo daqueles que dizem estarem preocupados com os motoristas, até ontem de bico fechado, com tudo que os motoristas estão sofrendo. A Transerp, no ano passado, pediu uma compensação financeira também. Os servidores receberam o salário com atraso. Eu denunciei ao Ministério Público do Trabalho, ganhamos a ação, a Transerp recorreu porque tem que recorrer. Mas vai perder e os servidores da Transerp receberão essa compensação, a multa determinada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério do Trabalho. Então, acrescentar, senhor presidente, que como, por decisão, vamos reler aqui, por decisão do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça proibiu qualquer aumento de tarifa até que se julgue o mérito, até o trânsito em julgado do nosso mandado de segurança, que condenou o aumento de R$ 3,95 para R$ 4,20. Ora, se o de R$ 4,40 está comprometido, é evidente que o anterior também está, porque houve um aumento abusivo. Vocês vão se lembrar que a inflação oscilava em torno de 2 e pouco, foi o índice que o dissídio que os servidores receberam, e a tarifa aumentou 6,5%, razão pela qual tivemos que ingressar na Justiça, mandando baixar a tarifa de ônibus em Ribeirão Preto. Então, isso está proibido pelo Tribunal de Justiça, isso está proibido, e nós temos que, então, deixar isso muito às claras. Não é hora, não é um momento político nem econômico para ajudar a empresa privada que presta serviço, que é de responsabilidade da Prefeitura. A pandemia atingiu com força vários segmentos, nós sabemos disso, estamos tentando fazer o que se pode aqui em Ribeirão Preto, aqui nas cidades, nós estamos trabalhando para isso. Então, senhor presidente, outro vício desse projeto, retroagir a março de 2020. Ora, de março de 2020 até ontem, nós estamos apontando lotação nos ônibus. Nós estamos apontando lotação nos ônibus e chegamos a fazer aqui uma indicação. Os vereadores aprovaram uma indicação de nossa autoria, dizendo o seguinte: olha, se houver recurso do dinheiro federal que veio para o combate à Covid, se houver recurso não empenhado,
que seja utilizado parte desse recurso para que 100% da frota esteja nas ruas. Mas a indicação que aprovamos não está a dizer que esse dinheiro seja usado para reequilíbrio econômico-financeiro do consórcio, do contrato. Não. Isso é responsabilidade da prefeitura e tinha que ter sido feito há muito tempo. Então, afastar esse argumento de que ninguém esperava isso, não. A prefeitura está cansada de saber. É que de rotina não fez a lição de casa, na pandemia virou pandemônio. Quero me dirigir ao meu amigo, vereador Franco, meu caro vereador. Chegou até mim um áudio que provavelmente é de sua autoria, a tua preocupação legítima com os motoristas. Espero ter esclarecido essa preocupação aqui e dizer que não é nenhuma novidade para essa prefeitura os vícios desse contrato, os descumprimentos contratuais, a condenação que o Tribunal de Contas fez da licitação e do contrato, porque a licitação se baseou em dados mal feitos, superestimados, não atendendo ao requisito da lei de licitação, que manda ter projeto detalhado. Não é? E por falar em dinheiro, eu quero dizer mais uma vez aos nossos colegas, relembrar, os colegas assistiram isso, cadê o cartãozinho? Não está aqui o cartãozinho do ônibus. Mostrei hoje para a imprensa. Eu e o seu Nelson das Placas fizemos uma investigação e descobrimos que o saldo do cartão de ônibus do usuário, o usuário que comprou uma pequena motocicleta porque desistiu desse sistema ruim, o usuário que comprou um carro que mudou, está em 40 milhões de reais. Estava em 32 milhões em 2018, quando a Transerp me pediu muita paciência para terminar a apuração dos dados, para que pudéssemos chamar uma reunião, Transerp, Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeito, e dizer onde vai colocar esse dinheiro. Porque é verdade, uma parte significativa desse dinheiro é Vale Transporte, que é lei federal. Tudo bem, mas eu só tenho certeza de uma coisa: do pró-urbano esse dinheiro não é. Então nós temos que resolver onde que vai colocar. E a outra parte desse dinheiro é sim depósito, é dinheiro dos usuários. Porque fazia venda casada, que o Código de Defesa do Consumidor proíbe, e que nós aprovamos uma lei aqui, derrubando, tornando nulo um artigo do decreto da ex-prefeita, que proibia o pró-urbano de devolver dinheiro para o usuário. A gente derrubou. E aí, a prefeitura, o pró-urbano não devolveu nem um centavo até agora, e a prefeitura não faz nada. Eu fico indignado com a indiferença dessa administração quando o assunto é transporte público, quando o assunto é consórcio pró-urbano. Eu não sei se é um medo, o que é, de assumir o comando e pensar em defender a supremacia do interesse público acima de qualquer coisa. É o povo, é o usuário. Então, estamos com 40 milhões. 12 milhões é o calote que o pró-urbano dá e confessa na CPI que dá, porque não paga os 2% da cláusula que manda pagar 2% do faturamento a título de taxa de gerenciamento. Alegam na justiça bitributação. Aí eu perguntei para o representante do consórcio: se o senhor sabe que o ISS é um tributo e a taxa de gerenciamento é uma cláusula contratual, por que o senhor vai na justiça alegar bitributação? A resposta dele está consignada na ata que os nossos servidores dessa Câmara lavraram. Ele disse: eu quero fazer caixa. Vai na justiça induzir a justiça a erro, mente na justiça, mas não enganou os vereadores dessa Câmara Municipal. Agora ele está enganando a justiça, o prefeito sabe que é enganação. Por que não toma providência? Por que não ordena o fim desse calote? Ele sabe, e está confessado que está enganando na justiça. Perderam em Ribeirão, recorreram ao tribunal, que deu uma liminar e também não julga mérito. Já estamos em 52 milhões. E os 12 milhões que a prefeitura joga fora todo ano, porque não faz uma licitação para a exploração dos espaços publicitários nos pontos de ônibus. A nossa apuração chegou nesse valor. Às vezes até maior, mas vamos ficar no número mais conservador, de 12 milhões. Qual a razão da prefeitura não fazer uma boa licitação para a exploração desses espaços publicitários e que esse dinheiro seja usado em benefício do sistema de transporte público? Não é?
Então, já que para falar de dinheiro, já chegamos aqui 42, 52, 64 milhões que poderia estar aqui no sistema, mas não está por inépcia da prefeitura, por indiferença com os usuários de ônibus e de uma cidade inteira. Porque nós sabemos que um bom sistema público de transporte beneficia uma cidade inteira, além de oferecer segurança aos usuários. E para não deixar de falar da questão dos pontos de ônibus, Ribeirão tem quase 3 mil pontos, só 700 com banco e cobertura. Sendo que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Londrina, Maringá, Curitiba, Medellín, Bogotá, através da propaganda nos pontos de ônibus, os pontos têm banco, cobertura e iluminação ao custo zero para a prefeitura. Ao custo zero para a prefeitura. Essa perversidade que não me desce, que eu não aguento. Então, nobres colegas, essa discussão foi para que eu entrasse nos detalhes, para que nós afastássemos as desinformações, pudéssemos ter ciência de que a prefeitura podia ter agido muito antes, com mais contundência, ordenando ao Pró-Urbano que cumprisse o contrato. Eu vou repetir aqui uma pergunta que eu faço para o prefeito Duarte Nogueira há 5 anos. O Pró-Urbano cumpriu os investimentos que o contrato determina ou não? O prefeito não sabe responder. O prefeito não sabe responder. Então, no meu entendimento, não cumpriram. Está valendo a versão do Pró-Urbano que fala que cumpriu. O prefeito herdou um contrato condenado pelo Tribunal de Contas, assinado por uma organização criminosa, e se contenta com isso, se conforma, reproduz um padrão de conduta da administração anterior. Então, essa chantagem de tentar colocar os motoristas contra os vereadores é uma chantagem. Parece governo Darcy Vera, quando mandava os servidores lotarem a Câmara Municipal, para dizer que se não aumentasse 130% o IPTU, 200% o IPTU, não ia ter reajuste para o servidor. E a gente teve que enfrentar aquela situação naquela época. Então, esperar a instauração desse caos, esperar o sofrimento do motorista, do usuário, da cidade inteira, para dizer que agora temos que transferir 17 milhões para o Pró-Urbano, senão o sistema vai parar, as pessoas não vão ter como se transportar de ônibus, isso não tem cabimento. Isso é uma chantagem que nós não podemos aceitar. É uma situação difícil? Dificílima. Dificílima. Algumas cidades estão fazendo subsídio? Estão, mas o contrato lá prevê. O nosso não prevê. O nosso contrato não prevê, e tanto a prefeitura quanto o Pró-Urbano sabem disso. O nosso contrato não prevê. Agora, por que a prefeitura não veio a público esses anos todos, 5 anos, uma nova administração, publicar quanto custa cada linha? Hoje, uma pessoa que domina um sistema de TI, a CODERP, que continua custando milhões aos cofres públicos, poderia ajudar nisso. Quanto custa cada linha de ônibus? Quanto custa de horas trabalhadas, a quilometragem, o diesel, o pneu, o quilômetro rodado? Tem um custo, é evidente que tem. E a cidade tomou a decisão de contratar um prestador de serviço, uma concessionária. Quanto custa? Onde estão esses valores? Por que nós não vemos isso em tempo real? Não tem que pedir para a Transerp mostrar, para a Secretaria da Administração mostrar. Tem que publicar. Para quem tiver interesse, ver. Mas quando a gente pede, também não informa. Então é de lamentar tudo isso. Como eu disse no começo, essa situação nós estamos falando o tempo todo, estamos gritando junto com os motoristas, estamos falando para a imprensa. Aliás, hoje é o Dia Internacional da Imprensa, parabéns a todos os veículos que dão voz à população, dão voz às causas que podem transformar a vida das pessoas para melhor. Estamos aqui prestando contas do nosso trabalho. Então é uma situação grave? É verdade. É verdade. Mas isso está expondo a indiferença dessa administração ao assunto transporte público em Ribeirão Preto. E falo ao assunto transporte público porque tenho dado testemunho e tenho aprovado leis que ajudam a melhorar a vida da cidade. Tenho dado testemunho disso. Então eu estou falando de transporte público. Dizer, meu presidente Maraca, que eu não sei se vai entrar em votação a emenda
que Vossa Excelência apresentou, falando da questão de proibir aumento enquanto vigie esse repasse. O Tribunal de Justiça já proíbe, porque não transitou em julgado ainda o nosso mandado de segurança de 2018. Então, a Prefeitura não aumentou a tarifa de 2018 para 19, 19 para 20, de 20 para 21, não vai ter aumento esse novo e não vai ter mais, até que o Tribunal de Justiça julgue o mérito, né, até que transite em julgado ou Superior Tribunal de Justiça, que é onde está esse recurso, né, no STJ, até que se julgue isso, né. E também não é possível a gente legislar sobre questões trabalhistas, no meu entendimento, salve data máxima vênia, legislarmos sobre questões trabalhistas. Então, eu não sei se Vossa Excelência vai apresentar ou não a emenda, mas fica aqui, então, essa discussão desse parlamentar. O áudio do vereador Franco já mencionei, e a emenda do vereador Rodini, que pede para trazer a auditoria feita pela FIP. A Transep já trouxe essa auditoria e ela não tem valor nenhum para o parlamento, porque foi contratada por eles, baseados. A FIP, ela provavelmente não conhece essa decisão do Tribunal de Contas, que condenou a licitação e o contrato, porque estão baseados em dados falsos, ou pelo menos não num nível de detalhe que a lei exige para se fazer uma licitação como determina a lei de licitações. Então, essa auditoria já é de conhecimento dessa Câmara quando o vereador Marinho Sampaio convidou o consórcio pró-urbano para estar na Câmara apresentando esses números, né? E por último, senhor presidente, nobres colegas, ex-presidentes que estão nessa legislatura, aquele trabalho nosso, que eu sei que a vereadora Glaucia também está envolvida, de que a Câmara tenha um auditor contábil, um auditor fiscal, que tenha a função de auditar esses contratos para que o parlamento tenha uma opinião, um posicionamento técnico. Eu falei aqui, o pró-urbano cumpriu os investimentos em contrato ou não? Eu digo que não. São vários terminais que não foram construídos, inclusive o terminal central. Fica essa gambiarra aqui, quem desce a Tibiriçá antes do Sesc, aqueles 3, 4 ônibus enfileirados, o motorista desce 20 minutos para engolir uma comida e ir ao banheiro, enquanto isso os usuários dentro, num forno de 40 graus, aí o motorista volta e continua a viagem. Na Mariana Junqueira, idem. Essas gambiarras existem porque a Prefeitura descumpre o contrato de não oferecer um terreno para que o pró-urbano construa o terminal central. Então nós precisamos aqui de um auditor no parlamento para dizer, olha, o pró-urbano não cumpriu. Porque quem recebeu essas obras, inclusive, foi a administração anterior, foi aquela organização criminosa lá. E o prefeito concorda com a assinatura que foi dada ali. Eu discordo. E digo com conhecimento, os gastos estão superestimados. A prefeitura não podia aceitar isso. Bastava designar, nomear em diário oficial um servidor de carreira e que a prefeitura dissesse se uma obra com aquelas características, segundo os parâmetros, né, aceitáveis legalmente, valem aquilo que eles colocaram lá. Então, senhor presidente, eu pedi esse tempo para discutir, porque eu sei que o assunto é muito complexo e que a população não pode continuar sofrendo, mas não é dessa forma que a prefeitura tem que agir. Ela tem que repensar e tomar uma nova atitude. Se necessário, intervir nas empresas. Não era a tese que eu defendia há alguns anos, mas diante do caos instaurado, diante da falta de providências, diante da negligência, diante da complacência dessa administração, com o assunto do transporte público, com os motoristas, com os usuários, com a cidade toda, é o que eu defendo. Não a esse projeto. Intervenção nas empresas e a nomeação de um interventor. E aqui da Câmara, do Parlamento, o Poder Legislativo de Ribeirão Preto, que tem autoridade moral para se dirigir à população e dizer que cortou na carne, lá no 12º, o dinheiro que a lei nos permite viver, em vez de 4,5% das receitas da Prefeitura, 3,98%, 3,97%. Já na largada, abrindo mão, que fica lá no caixa da Prefeitura, e depois economizamos mais. Ajudou muito a Prefeitura
nesse período que as contas estavam realmente arrasadas na cidade de Ribeirão Preto. Então, hoje, nós temos autoridade moral para dizer, olha, a gente faz economia sim, foi necessário esse dinheiro agora para a prefeitura pagar esse auxílio emergencial 3 vezes de R$200 para o cidadão, mas o Poder Legislativo tem que ter opinião própria e dizer, esse contrato presta, esse contrato não presta. Há desequilíbrio econômico financeiro ou não há? Nós precisamos fazer isso, presidente.